Meus pais ameaçaram me processar pela casa de 500 mil dólares que reconstruí sozinho, só para dá-la ao meu irmão queridinho dos meus pais. Quando meu advogado riu, percebi que haviam escolhido o filho errado para destruir. Quando meu pai disse que ia me processar pela minha casa, eu estava sentado diante do advogado. Fiz algo que não fazia em 34 anos como filho de Ricardo Miller. Coloquei-o no viva voz. Pedi que repetisse tudo e ele repetiu, palavra por palavra. Cada sílaba carregada da confiança peculiar de um homem que nunca ouviu um não de alguém cuja opinião ele valorizava, o que, no fim das contas, não me incluía. Minha advogada, Julia Morse, com 12 anos em litígios de herança e os estatutos decorados como números de telefone, me observava da outra mesa com expressão indecifrável. Então, pelo viva voz, ouvi a voz da minha mãe. Ele sabe o que nos deve. Nós o criamos. E Julia Morse, precisa e composta, arquiteta de argumentos que já desmontaram pessoas mais sofisticadas que meus pais, riu. Não foi uma risadinha educada. Uma risada genuína, de leões devorando ratos, preencheu todo o escritório dela. Passei 34 anos temendo meu pai. Em cerca de 11 segundos, Julia Morse mudou isso. Deixe-me te contar sobre a casa primeiro, porque a casa é toda a história. Meu nome é Caleb Miller. Sou carpinteiro finlandês de profissão. Marcenaria sob medida, trabalhos arquitetônicos detalhados, aquele tipo de serviço que exige uma paciência que a maioria das pessoas não tem e ferramentas que a maioria das pessoas não pode pagar. Faço isso profissionalmente desde os 22 anos, primeiro para um empreiteiro em Portland, depois por conta própria. Sou, por qualquer medida razoável, bom nisso. Trabalho em 3 hotéis, 2 restaurantes e uma residência destacada na Architectural Digest, algo que meu pai nunca reconheceu. Há 5 anos comprei um imóvel retomado pelo banco na periferia de Harwick, Oregon. Uma casa artesã dos anos 1940 em péssimo estado. O telhado desabou de um lado, a fundação estava rachada, janelas antigas deixavam vento entrar e a fiação era risco de incêndio. O banco me vendeu por 87 mil dólares porque ninguém mais quis. Meu corretor disse que era um erro. Passei 4 anos reconstruindo a casa, não apenas reformando. Troquei o telhado, reforcei a fundação, instalei elétrica e encanamento novos. Fiz parte dos acabamentos com madeira de abeto reaproveitada. Os armários da cozinha levaram 6 semanas. As estantes embutidas da sala de estar levaram 3 semanas. Cada encaixe da casa está perfeito, pois fui eu quem os cortou. Contratei fundação e elétrica bruta porque sou habilidoso, não burro. O restante fiz sozinho nos fins de semana, após o trabalho, por 2 anos quase sem folga. Sempre mantive registros detalhados por ser metódico, recibos de compras, registros de trabalho, folhas de ponto e fotos de cada etapa da construção. Custo total da reconstrução, 218 mil dólares. Valor avaliado atualmente, 498 mil dólares. Eu me mudei há 18 meses. Nunca estive tão orgulhoso de algo na minha vida, e minha família olhou para isso e viu uma coisa. Um presente para Léo. Meu irmão Léo tem 31 anos. Ele nunca ficou mais de 14 meses em um emprego. Ele já ficou noivo 2 vezes, sempre com mulheres atraídas pela versão inicial do Léo nos primeiros meses de namoro, antes dele mostrar quem realmente é. Ele dirige um BMW alugado que não pode pagar. Vive em apartamento que meus pais subsidiam desde 2019 e tem uma habilidade de fazer outros se sentirem responsáveis por seus problemas. Ele é, sem dúvida, o filho favorito dos meus pais. Sei disso desde os 8 anos. Não digo isso com amargura, ou melhor, me esforcei muito para dizer isso sem amargura, o que é diferente. Era simplesmente a realidade de funcionamento da nossa família. Léo era engraçado, carismático e lembrava meu pai. Eu era quieto, cuidadoso e não parecia ninguém em especial. E essas diferenças importavam. Meu pai, Ricardo Miller, tem 63 anos. Ele criou uma empresa de contratos comerciais nos anos 1990 e por 20 anos viveu de sua reputação, enquanto o sócio gerenciava as operações. Ele é o tipo de homem que confunde volume com autoridade e nunca revisou essa suposição porque funcionou bem o suficiente por tempo suficiente para que as evidências contrárias nunca se acumulassem de uma forma que ele não pudesse ignorar. Minha mãe, Glória, é a mais perigosa. Meu pai ameaça em voz alta. Minha mãe persuade em silêncio. Ela tem o dom de apresentar seus desejos como obrigações dos outros. Uma habilidade tão refinada que você já está concordando pela metade antes de perceber que nunca decidiu nada de fato. Passei a vida inteira navegando entre eles, me encolhendo no espaço disponível, sendo útil, ficando em silêncio, tirando boas notas sem competir, construindo um negócio de sucesso sem me gabar, aprendendo, devagar e dolorosamente, a buscar menos aprovação do que queria. Construí a casa e tudo mudou. O primeiro sinal apareceu no dia de Ação de Graças.
Eu já tinha a casa há 6 meses e meus pais tinham visitado 2 vezes. Na primeira vez, meu pai percorreu todos os cômodos comentando sobre o que ele teria feito diferente, que era o jeito padrão dele de lidar com qualquer coisa que eu fazia. Minha mãe elogiou a cozinha e logo perguntou quando eu encontraria alguém para compartilhá-la. Porque, aparentemente, minha capacidade de construir uma casa bonita era interessante principalmente como cenário para um relacionamento que eu não tinha. Tudo bem, normal, administrável. No dia de ação de graças, Léo ficou bêbado. Isso não era incomum. Léo ficava bêbado na maioria dos eventos de família. Não era um bêbado passando vergonha, mas o suficiente para o filtro de Léo cair, mostrando um lado menos cuidadoso do que ele exibia em público. Ele falava de uma viagem a Lisboa em setembro. Primeira classe, hotel boutique, um luxo que não combinava com o salário que eu conhecia. Graças a Deus pela herança da vovó, ele disse ao encher a taça de vinho e sorrir para a mesa. Esse dinheiro estava queimando na minha mão. Minha avó, Evelyn Miller, que morreu há 18 meses aos 82 anos, prometeu partes iguais. Ela me contou, sentada à mesa da cozinha 3 anos antes de morrer, que instituiu um trust, partes iguais para os 2 netos. Dinheiro que mudaria a vida, disse ela. Ela queria uma base para nós dois. Quando morreu, meus pais disseram que ela mudou de ideia e alterou o trust no final. Ela deixou a maior parte do dinheiro para Léo e, para mim, só uma caixa com as ferramentas do falecido marido. Fiquei magoado e chorei sozinho, mais pela mensagem do que pelo dinheiro. Depois, aceitei isso do jeito que fui treinado para aceitar as coisas na minha família, quieto, sem discutir, com a convicção interna de que eu ficaria bem sem isso. Eu acreditei neles. Erro catastrófico. No dia de ação de graças, vi Léo servir vinho, sorrir e comentar que o dinheiro queimava no bolso dele, e senti algo frio no estômago. Fiquei quieto, comi o peru e ajudei a tirar a mesa. Dirigi para casa às 9 e sentei na cozinha que construí, lembrando das 6 semanas nos armários. Fiz as contas, na viagem de Léo a Lisboa, no apartamento, no leasing do BMW e em seu estilo de vida, sempre além do que seus empregos permitiam. Levantei-me e achei o número de um detetive chamado Marco Reis, recomendado por um amigo 6 meses antes. Guardei o cartão e só liguei para ele na manhã seguinte. Marco Reis tinha 16 anos de experiência em investigações financeiras, especialidade pouco glamurosa que envolve analisar planilhas e registros até os números contarem uma história. Ele tinha 44 anos, era metódico e cobrava US$ 2.800 por investigação preliminar de bens. Eu o contratei imediatamente. Quero saber se o patrimônio da minha avó, Evelyn Ruth Miller, foi distribuído como me informaram. Ela faleceu em fevereiro, há 2 anos. Meus pais, Ricardo e Gloria Miller, foram coexecutores. Você tem cópia do testamento ou do trust que recebeu? Disseram que havia um trust revisado. Só recebi uma carta resumo. Nunca vi os documentos reais. Marco ficou em silêncio por um momento. Você assinou algum reconhecimento da distribuição? Não. Pausei. Só me informaram. Não pedi documentação. Ele não disse que foi erro por ser profissional, mas percebi na pausa. Ele falou para começar pelos registros do inventário. 5 dias depois, ele me ligou às 7h22, Caleb. Sente-se. Eu já estava sentado, mas segurei a borda da mesa. Sua avó estabeleceu um fundo irrevogável em 2018 partes iguais. 2 beneficiários. Valor total do patrimônio na época da distribuição. $213 mil. Sua parte foi de $107 mil. Minhas mãos ficaram imóveis na mesa. O fundo nunca mudou, continuou Marco. Puxei o registro original do Tribunal de Sucessões do Condado. O documento apresentado pelos seus pais como fundo revisado no inventário não é uma revisão, mas outro documento, com formatação, assinatura e reconhecimento de firma diferentes. Eu disse que é falso. O documento apresentado durante o inventário não corresponde ao documento registrado em 2018. É isso que os registros mostram. Uma pausa. Encontrei 3 transferências do espólio para uma conta conjunta dos seus pais, somando $214 mil em 4 meses após a morte da sua avó. Eles gastaram esse dinheiro, eu disse. Extratos bancários acessados em registros públicos revelam altas despesas com viagens internacionais, compra de veículo e transferências de grande valor para a conta ligada a Léo Miller. Após desligar o telefone, fiquei muito tempo à mesa da cozinha pensando na viagem para Lisboa, na BMW, no estilo de vida e na promessa da minha avó de que tudo seria igual para todos. Eu conseguia ver o rosto dela, aquele jeito direto que ela tinha, o modo como ela olhava para você quando queria que você entendesse que algo era importante. Pensei nos meus pais na sala, dizendo que ela mudara de ideia. Minha mãe, voz suave e arrependida, meu pai olhando pela janela. Acreditei neles porque fui ensinado assim.
Liguei para Julia Morse naquela tarde. Julia tinha sido recomendada para mim pelo advogado que me ajudou a fechar o negócio da propriedade Harwick. Uma indicação feita com a observação específica de que Julia era a pessoa certa se alguém estivesse tentando tirar algo de você. Ela tinha 47 anos, foi promotora por 6 anos antes de atuar na advocacia privada e possuía uma calma que vinha de superar tantos conflitos que antecipá-los já não causava estresse. Sentei no escritório dela numa tarde de quarta e contei o que Marco descobriu. Ela leu os documentos em silêncio. O truste irrevogável, o inventário, os registros bancários e a diferença entre os documentos. Ao terminar, ela ficou em silêncio. A abertura fraudulenta do inventário é fraude estadual, afirmou. É crime, não questão civil. As questões fiscais são à parte. Se te declararam dependente após ser financeiramente independente, é fraude fiscal federal, assunto da Receita Federal. Ela empilhou os papéis. A fraude no testamento já permite acusações criminais, e a fiscal torna o caso federal. Juntas, são graves. O que faço? Primeiro, protegemos a casa. Vou montar toda a cadeia de titularidade e um pacote completo de documentação. Você tem todos os seus recibos? 5 anos deles, fotografados e com backup. Ela assentiu. Ótimo. Então, esperamos. Esperar o quê? Que eles façam algum movimento. Ela me olhou fixamente. Se eles roubam uma herança e fraudam impostos, não vão deixar aquela casa em paz, especialmente se Léo precisar dela. Dirigi para casa e sentei na varanda naquela noite. Reconstruí a varanda tábua por tábua, com corrimão que torneei num torno comprado só para esta casa. Esperei 11 dias. Meu pai ligou numa quinta-feira às 18h47. Eu estava no escritório da Júlia para uma reunião de atualização agendada, que agora parece algo que a vovó teria arranjado. O Léo vai se casar, disse meu pai, sem cumprimentos. Ele precisa de estabilidade. Você está sozinha nessa casa enorme. Isso é egoísmo. Olhei para a Júlia. Ela retribuiu. Coloca no viva voz, sussurrou. Coloquei. Passe a casa para ele, disse meu pai. Até sexta, ou vamos processar. O silêncio no escritório da Júlia era pesado, específico. Pode repetir? Eu disse. Meu advogado está ouvindo. Ele repetiu, palavra por palavra. Meu pai tem muitos defeitos, mas não hesita em assumir suas posições. Ele apresentou seu argumento com a confiança de quem sempre deu ultimatos e viu as pessoas cederem. Então ouvi minha mãe. Ele sabe o que nos deve. Nós o criamos. Júlia riu. Aquela risada quebrou algo em mim. Não era bem ela achar engraçado, mas o som de alguém poderoso descobrindo a lógica absurda da minha família e ficando profissionalmente encantada. Com base em quê, Sr. Miller? Ela disse, ainda sorrindo. Vai processar seu filho por uma propriedade que ele possui legalmente? Quero ouvir essa teoria jurídica. Uma pausa. Quem fala? Julia Morse, Miller Kasparian, EILP. Fui contratada por seu filho e gostaria de saber mais sobre o processo. A voz do meu pai mudou, como alguém se ajustando a uma plateia inesperada. Temos direitos. Nós os sustentamos. Criar um filho é obrigação legal, não empréstimo abusivo. O sorriso dela sumiu. Sua voz gelou em segundos. Você ouvirá do meu escritório. Ela desligou. Sentei na cadeira de couro e senti 34 anos se dissolverem. Não de uma vez, mas aos poucos, como o degelo após um longo inverno. Certo, Júlia falou, olhando o bloco. Agora vamos montar a armadilha. Ligue para sua mãe, não para seu pai. Diga a ela que pensou, que está exausto e quer consertar as coisas. Cada parte de mim recuou. Eu sei, ela disse ao ver minha expressão. Sei o que peço. Mas pense bem, há um inventário fraudulento, herança roubada e 7 anos de fraude fiscal federal. Esses casos são muito mais fortes com uma confissão gravada ou ao menos uma testemunha do comportamento deles fora de ambiente controlado. Você quer que eles se vangloriem. Quero dar a eles chance de se vangloriar, disse ela. É diferente. Não vão resistir. Especialmente seu pai, que sempre venceu sua família. Ele não vai perder a chance de ganhar de novo na sua frente. Ela deslizou um bloco de notas pela mesa. Convide-os para jantar, incluindo David Abernethy. Olhei para ela. Como sabe sobre Abernethy? Você mencionou na nossa segunda reunião. Amigo mais antigo do seu pai, sócio de negócios há 40 anos. O homem cuja opinião seu pai mais valoriza. Ela me olhou séria. Convide-o. Diga ao seu pai que ele virá e faça parecer casual. Velho amigo da família. Nada em comum. Seu pai vai querer impressioná-lo. Ele sempre faz isso com o Abernethy. Fui para casa e liguei para minha mãe, falando com voz cansada. Não foi difícil, pois eu estava cansado. Disse a ela que estive pensando, que eu não queria brigar. Que talvez houvesse uma maneira de conversar sobre isso como uma família. Ela ficou carinhosa imediatamente. Ela parecia aliviada, como quem espera resistência e não encontra. Disse que era tudo o que queriam, só desejavam o melhor para todos.
Marquei o jantar para sábado. Durante 6 dias, andei pela casa fazendo pequenas tarefas. Retoquei um ponto da pintura perto da janela da sala, consertei a dobradiça do armário da cozinha e preparei a costela bovina assada, que leva 4 horas e exige atenção. Escolhi isso porque fazer algo difícil e preciso era o único jeito de evitar que minhas mãos tremessem naqueles 6 dias. A assistente jurídica de Julia, uma mulher meticulosa de 29 anos chamada Kim, passou esses mesmos 6 dias organizando todo o pacote de evidências no que Julia chamava de apresentação. O documento do trust irrevogável, o pedido fraudulento de inventário comparado ao original, registros e comprovantes de transferências bancárias e eletrônicas, 7 anos de declarações de imposto de renda em meu nome e o relatório investigativo completo de Marco Reis. Marco concordou, mediante taxa extra que não discuti, em fornecer uma declaração juramentada, resumida, e entregou a versão final no escritório de Julia na quinta-feira. David Abernathy aceitou o convite para jantar sem hesitar. Sempre tivemos uma relação tranquila, distante de qualquer complicação entre ele e meu pai. Ele achava que estava vindo para um jantar de reconciliação, mas ele estava vindo para outra coisa. Eu não me sentia bem com isso. Quero deixar isso claro. Eu não me sentia esperto, nem superior, nem satisfeito de forma justa. Durante quase todos os 6 dias, senti enjoo, mas também pensava na minha avó à mesa da cozinha. Dinheiro que mudaria vidas. O olhar dela mostrando algo importante enquanto eu cozinhava. Eles chegaram às 6:30 no sábado. Meu pai entrou primeiro, do jeito que sempre fazia. Não de forma rude, exatamente, mas com a suposição inconsciente de que o espaço seria aberto para ele. Ele examinou a sala de estar do jeito que sempre examinava os ambientes, catalogando, avaliando, calculando o valor. Ele observou as estantes embutidas, o teto em caixotões onde trabalhei 3 semanas e a mesa de nogueira que construí de uma só peça, analisando tudo como se avaliava um patrimônio. Minha mãe me abraçou e disse que a casa cheirava muito bem. Léo entrou logo depois, sem me encarar, vestindo uma jaqueta nova e cara. Abernathy chegou 3 minutos depois. Ele tem 65 anos, cabelos grisalhos, e é alguém que foi excelente no que faz por 40 anos, carregando essa competência de modo silencioso, como meu pai faz com sua arrogância. Ele elogiou a casa ao apertar minha mão. Disse que construí quase tudo sozinho. Ele sabia, pois seu pai havia contado. Meu pai, que quis criticar, entendeu como elogio e se ajustou. Ele deu um tapinha no ombro de Abernathy. O jantar foi quase normal. Meu pai estava encenando. Agora eu conseguia ver claramente, de um jeito que não teria percebido 2 semanas antes. O leve endireitar da postura dele quando Abernathy estava olhando. O modo como as histórias sobre sua empresa de construção ficavam um pouco maiores ao serem contadas. Lucros um pouco maiores. Problemas resolvidos de forma mais impressionante. Léo comeu em silêncio e bebeu demais. Minha mãe continuava me observando com olhos suaves e cuidadosos, medindo o clima, procurando sinais de resistência. Depois do prato principal, meu pai colocou o garfo na mesa. Ele pigarreou. Quero dizer que sua mãe e eu conversamos sobre isso, e estamos preparados para desistir completamente do processo. Ele abriu as mãos num gesto de quem está sendo generoso. Tudo o que pedimos é que reconheça sua obrigação moral e dê ao Léo a parte do valor da casa. Considere isso sua contribuição e dever familiar. Ele olhou para Abernathy. Só isso. Não é complicado. Léo olhava para o prato. Deixei o silêncio por 5 segundos. Não, eu disse. Meu pai piscou. Não, ele repetiu, certo de que ouviu errado. Não, aqui está minha proposta. Olhei firme para ele. Você retira o processo em até 24 horas. Você transfere 214 mil dólares americanos mais juros compostos desde a data de distribuição para uma conta que o escritório da Julia informará em até 30 dias. Você retifica as declarações de imposto de renda dos anos em que você me declarou como dependent e paga as multas e penalidades diretamente ao IRS. Silêncio total. O rosto do meu pai passou da confusão para a fúria. A mão dele ficou espalmada sobre a mesa. Ainda não foi uma batida na mesa, mas a preparação para um. Como você ousa? A porta da cozinha se abriu. Julia entrou de blazer preto e pasta na mão, com a expressão de quem já conquistou a sala. Ricardo, Glória. Sua voz era igual à do telefone. Precisa e fria, cortava o ambiente. Vamos começar. Ela pôs a pasta na mesa de nogueira que construí e a abriu. Prova A, ela disse. E colocou o documento do trust irrevogável, o verdadeiro. O original de 2018, aquele que minha avó havia assinado com a própria mão, diretamente na frente do meu pai. Ele olhou para o documento. Ele o pegou. Eu observei o rosto dele. Prova B, o inventário fraudulento, foi colocado ao lado. O documento registrado no cartório como trust, revisado da sua mãe, foi protocolado 14 meses após sua morte. Julia apontou para o inventário. O tabelião que consta neste documento se aposentou em 2016, 2 anos antes de sua mãe criar o trust verdadeiro. A mão da minha mãe foi até a garganta. Prova C. Os extratos de transferência bancária.
3 transferências eletrônicas datadas, somando 214 mil dólares, da conta do espólio para a conta conjunta dos meus pais, seguidas de outra página. Transferências para a conta de Léo, despesas da viagem a Lisboa, compra do veículo. Léo agora encarava a mesa. E o anexo D até o anexo J, disse Júlia, colocando 7 folhas de papel em uma fileira precisa, são as declarações de imposto de renda federal, apresentadas sob o número de seguro social do seu filho, para os anos de 2016 a 2022, cada uma delas listando-o como dependente. Vou registrar para a mesa que Caleb é autônomo e financeiramente independente desde 2015. A Receita Federal acha essa discrepância interessante. A boca do meu pai estava aberta, nada saía. Júlia se endireitou e se virou lentamente para Davi Abernathy, como quem calcula cada movimento. Davi, ela disse, você trabalhou com esse homem por 40 anos, confiava nele. A reputação dele foi construída em parte pela sua parceria e endosso. Uma pausa. Tudo nesta mesa foi feito sob essa reputação. Atrás, Abernathy analisava os documentos. Pegou as declarações de imposto, só 2 páginas, leu e devolveu. Olhou para meu pai, sem raiva, o que tornou tudo ainda mais difícil. Não com raiva ou acusação, mas com desgosto. O desgosto específico e silencioso de um homem que acabou de descobrir que alguém que ele respeitava era uma pessoa diferente do que ele acreditava. Meu pai olhou para trás e, pela primeira vez em meus 34 anos, vendo-o dominar qualquer ambiente com confiança, percebi que ele não tinha nada a dizer. A boca dele se abriu, fechou, abriu de novo. Nada. 40 anos de reputação. 40 anos de atuação, de histórias contadas um pouco maiores, de autoridade imposta e raramente questionada. Tudo isso estava sobre a mesa, na casa que seu filho construiu, desmontada em 10 minutos por uma mulher com uma pasta. Minha mãe começou a chorar baixo. Léo foi à cozinha e ficou de costas. O advogado ligou para meu escritório às 10h14 no dia seguinte, como Júlia contou depois. Eu estava presente quando ela atendeu. O Ministério Público recebeu denúncia de fraude estadual 8 semanas depois. A promotora designada foi a assistente da promotoria Nora Felton, que tinha 9 anos de experiência em crimes financeiros, e descreveu o processo de inventário fraudulento como uma das coisas mais ousadas que já vi de pessoas que aparentemente achavam que ninguém estava prestando atenção. O IRS foi avisado sobre declarações fraudulentas de dependentes no escritório de Júlia e abriu investigação de retificação. Meus pais contrataram um advogado tributarista com grande custo pessoal. Léo não foi acusado. As transferências para sua conta foram registradas, mas os promotores concluíram que ele sabia pouco sobre a fraude para configurar conspiração. Ele deixou o apartamento que meus pais pagavam porque o subsídio terminou. Pelo que sei, agora está em Portland. Não nos falamos. Meus pais fizeram um acordo civil em vez de uma acusação criminal. Restituição de 214 mil dólares americanos mais juros, apresentação de declarações de IR retificadas e reconhecimento assinado do processo fraudulento de inventário. A acusação de fraude foi adiada, aguardando restituição. A empresa deles foi vendida após 18 meses. Meu pai alegou aposentadoria e Abernathy não contestou a venda. A primeira parcela da restituição chegou na minha conta em uma terça-feira de março. Estava na oficina nos fundos da garagem, ajustando um painel de um armário encomendado, quando meu celular vibrou na bancada. Olhei a notificação do depósito, guardei o celular, peguei o painel e encaixei a junção. Ficou perfeito. Lembrei da minha avó na mesa da cozinha e sua firmeza. Ela queria que tivéssemos base. Eu construí a minha, 2 vezes. Uma vez em madeira, gesso e encaixes em ângulo, e outra nos registros do condado e pastas de evidências, e na confiança silenciosa e específica que vem de finalmente entender que a pessoa com quem eles nunca se preocuparam era a única que estava prestando atenção. Meu pai sempre dizia que Léo tinha instintos. Ele estava certo. Só errou o filho.